Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje falaremos sobre história antiga. No ano passado eu fiz um vídeo falando sobre Grécia Antiga, né? Fiz um vídeo só, falando bem rapidamente. Hoje eu vou falar de novo sobre Grécia Antiga, passado um ano, só que hoje eu vou fazer uma aula mais completa. Então eu vou dividir essa aula em duas partes sobre Grécia Antiga. Nessa primeira parte eu vou falar sobre o período pré-homérico, o período homérico e a passagem para o período arcaico. Na segunda parte eu falo sobre Esparta, Atenas, período clássico, auge das polis, e período helenístico e fim do mundo grego. Então será dividido assim. Então continue assistindo e vamos lá! Bom, gente, então a primeira coisa que vocês precisam saber sempre é o seguinte. A Grécia, né, quando a gente vai estudar a Grécia Antiga, ela é dividida em 5 períodos, 5 grandes períodos, né, de forma didática. O primeiro é o período pré-homérico, depois vem o período homérico, depois vem o período arcaico, depois vem o período clássico e, por último, o período helenístico. O período pré-homérico é o período de formação da sociedade que hoje a gente conhece como sociedade grega. O período homérico é o período que há poucas fontes, pouco se sabe sobre esse período, mas o que se sabe é devido aos poemas escritos por Homero. O período arcaico é o período de formação das polis, das cidades-estado grega. O período clássico é o período de auge da Grécia, auge de Atenas, e o período helenístico é o período de declínio, de crise, onde a Grécia vai ser dominada pelo Império Macedônico. Então vamos começar. Período pré-homérico. Primeiro de tudo é importante a gente saber sobre a geografia da região que hoje a gente conhece como Grécia. Que eu vou falar aqui mais em Península Balcânica, na verdade. Porque os gregos, né, o pessoal que vivia ali, onde hoje a gente conhece como Grécia, eles nunca, em momento algum, falaram, nós somos gregos e nós vivemos dentro da Grécia. Não, inclusive o termo grego e Grécia foi dado posteriormente pelos romanos. Tá? Então é importante vocês saberem isso. Eu vou explicar o porquê, né, o que vai unificar essa população. Mas basicamente o que vai unificar essa população é a língua, que foi chamada de língua grega, e os costumes, a religião. Mas em momento algum eles pensaram numa fronteira delimitada, ó, eu vivo dentro da Grécia, em momento algum. Nunca foi um país, uma nação unificada como é hoje, na Grécia Antiga, em momento algum. Então no período pré-homérico, né, é o período que os povos vão chegar na região. Mas como que era a região? Era uma região montanhosa, a Península Balcânica, era uma região com poucas terras férteis, uma região com clima não tão bom para plantação, o clima árido, o solo ruim. Ou seja, eles não vão poder ficar dependentes da agricultura, isso a gente já sabe. Então isso vai ser um fator importantíssimo para a gente entender o desenvolvimento do comércio marítimo nessa civilização. Quando a gente fala em Península Balcânica nesse momento, período pré-homérico, vamos lá por mais de 2000 anos antes de Cristo. Tá? Não havia ninguém ali naquela região ainda da Península Balcânica. Porém, mais a porção sul tinha uma pequena ilha. Na verdade, perto das outras ilhas, uma ilha grande. A ilha de Creta. A ilha de Creta, ela desenvolveu uma civilização antes que o mundo que a gente conhece como mundo grego. Então, quando a gente fala em período pré-homérico, é importante pensar primeiramente na ilha de Creta. Lá já existia uma civilização avançada. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar de Creta, sobre a ilha de Creta, mas com certeza você já ouviu falar sobre a lenda do Minotauro. Pois é, a lenda do Minotauro vem da ilha de Creta. Inclusive, fala sobre um pouco, né, de como que era essa vida em Creta. A lenda do Minotauro fala o quê? De uma criatura, né, que aí teria a cabeça de touro e o corpo de homem, né, e vivia dentro de um labirinto. E a lenda nos diz o quê? Que o rei de Creta, né, ele pegava os seus adversários e jogava esses seus adversários dentro desse labirinto, com o Minotauro. Tá? Então o Minotauro representa toda a força do palácio de Creta, do reino de Creta, né, do rei, tudo mais. Demonstrava toda essa força da ilha de Creta. Tá, então você tinha a ilha de Creta lá com uma civilização já avançada. Com o tempo, por volta de 2000 anos antes de Cristo, alguns outros povos começam a chegar ali na Península Balcânica. Aqui hoje é onde fica a Grécia. Os primeiros povos que chegam lá vão ser chamados de aqueus. Tá? Aqueus era um povo indo-europeu que chega na região. Inclusive esse povo indo-europeu que acaba se mesclando com
Os cretenses acabam inclusive entrando em guerra contra os cretenses, o que representa no mito de Teseu, quando Teseu vence Creta, né? Teseu vence o Minotauro, representa que inclusive os gregos, né, representados na verdade os aqueus, vencem Creta naquele momento. Depois chegam os eólios, outro povo indo-europeu. Depois chegam os jônios, outro povo indo-europeu. É dentro desse período pré-homérico que inclusive ocorre a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, que tem toda uma mitologia em volta dela também, a gente sabe, mas que na verdade foi uma disputa entre os gregos, né? Quem eram esses gregos? Aqueus, eólios e jônios, né? Que estavam ali na Península Balcânica misturando com os cretenses. Esses eram os gregos, tá? Eles não, como eu disse, eles não pensavam, eu vivia na Grécia, tá? Mas eles tinham costumes parecidos, então depois, posteriormente pelos romanos, eles vão ser chamados de gregos. Esse povo se unificou para lutar contra Troia, né? Uma disputa local mesmo, pelo comércio, porque Troia estava monopolizando o comércio, enfim. Tá? O importante é vocês saberem que nesse momento de formação, forma-se o que a gente chama de civilização creto-micênica. Por que civilização creto-micênica? Creta com Micenas, que era Micenas. Micenas foi uma importante cidade desenvolvida aí pelos aqueus, o primeiro povo indo-europeu que chegou na região. Então houve uma mescla. Então, se alguém te perguntar hoje quais povos formaram a Grécia, né? Hoje, quais povos são aí os pioneiros a formar a sociedade grega, são esses povos, os cretenses, junto com os povos indo-europeus que chegaram na região. Estava aparentemente tudo bem na região ali, né? A civilização creto-micênica se desenvolvendo, se comercializando com outros e tudo mais, até que chega um quarto povo na região, os dórios, outro povo indo-europeu. Só que esse outro povo, os dórios, eles são violentos, eles não chegam para se misturar com os outros e para conviver com os outros, eles chegam para destruir os outros, para tomar os territórios, né? Então eles são um povo guerreiro, um povo mais violento, que dominava o ferro e tudo mais. Eles chegam causando uma onda de violência. Então muita gente vai fugir da Grécia nesse momento com a chegada dos dórios. Esse episódio ficou conhecido como a primeira diáspora grega, pois muitas pessoas fogem da Grécia nesse momento. Claro que algumas vão ficar, tá? E essas pessoas que ficam, elas vão ter que se adaptar a essa nova realidade de violência. Então elas vão se fechar, elas vão tentar se proteger e também vão mesclar com os dórios, né? Vão ter que conviver aí com o estilo de vida que os dórios estão acostumados a viver, que era o estilo rural. Então nesse momento vai acontecer uma regressão rural dentro da Grécia, né? As pessoas elas vão se organizar em comunidades, espécies de tribos, como se fossem clãs. A economia voltada para o comércio vai praticamente desaparecer e eles vão focar no quê? Na agricultura, vão viver da terra. Essas comunidades vão passar a serem chamadas de guenos ou comunidades gentílicas, tá? Onde quem comandava essas comunidades era o patriarca, o pai, né, da família, vamos assim dizer. O patriarca ou pater familias, como ficou conhecido. Então eram umas sociedades tribais patriarcais que se desenvolvem na Grécia nesse momento. Tá? E aí a gente tem a passagem para o período homérico, tudo bem? Período homérico, então, é esse período de regressão da Grécia, tá? De regressão. O período pré-homérico termina com a chegada dos dórios e se inicia o período homérico, que é esse período de regressão, onde temos muitas poucas fontes sobre esse período. Por isso que as duas principais fontes são duas epopeias aí escritas por Homero, a Ilíada e a Odisseia, porque teve uma regressão cultural na Grécia. Então as pessoas até pararam de escrever, inclusive. Então se preocupavam mais em proteger, ficar naquelas comunidades fechadas, não estavam focados no comércio mais, e tudo isso. Então são poucas as fontes. A Ilíada e a Odisseia, o que elas nos contam? A Ilíada vai narrar a Guerra de Troia e a Odisseia a volta de Ulisses, né, da Guerra de Troia. Claro que são duas epopeias, mistura história com mitologia, então tem que ter muito cuidado ao se analisar. Tá? Mas são importantes fontes históricas para entender o pensamento daquela época. Vale lembrar que a religião era algo muito forte para aqueles povos. É a mesma coisa que estudar a história dos hebreus, por exemplo. Você tem que ler o Antigo Testamento, onde se mistura muitas histórias de Deus, né, muitas histórias do divino,
junto com histórias que de fato ocorreram. Então a análise tem que ser minuciosa, tem que ser cautelosa, tem que interpretar o que aquelas pessoas estavam querendo dizer, tem muita metáfora, tudo bem? Então, a Ilíada e a Odisseia. Tá, então as comunidades gentílicas estavam lá, tá? Claro que essas comunidades gentílicas eram dominadas aí pelo páter, pelo patriarca, só que com o desenvolvimento do tempo, esses patriarcas, eles vão dar origem a uma espécie de nobreza desses clãs, desses guerreiros. Uns caras que vão ficar conhecidos como eupátridas, ou os bem-nascidos. Quem eram esses caras? Eles falavam que eles eram de uma espécie de nobreza porque eles eram descendentes dos primeiros patriarcas, que fundaram os primeiros guenos. Tá? E aí começou a ter uma certa desigualdade. Até porque vale lembrar que a Grécia era uma região de muito pouca terra fértil. E eles viviam basicamente da terra. O comércio não. O que começa a acontecer? Com o tempo começa a faltar terra fértil para todo mundo. Então quem que vai começar a ficar com essas terras férteis, com as poucas terras férteis? Esses caras, os eupátridas, porque eles vão falar o seguinte, ó, como eu sou descendente dos primeiros patriarcas, eu tenho o direito de ficar com as melhores terras. Claro que isso não vai dar nada certo, não vai durar muita coisa. Começam a ocorrer várias revoltas ali dentro do mundo grego. Por quê? Porque as outras pessoas queriam terras também, elas queriam se alimentar. Começa a gerar fome, começa a gerar escassez de recursos. Então, mais uma vez, muita gente vai sair da Grécia. Por quê? Em busca de terras férteis, em busca de mais recursos, buscar uma vida melhor. Que ficou conhecido esse episódio agora como Segunda Diáspora Grega, onde muitos gregos, procurando novas terras, saem da Grécia, vão para a Ásia Menor, para outras regiões, para o norte da África, Ásia Menor, que hoje é a Turquia, tá? Vão colonizar outras regiões. Nesse processo de segunda diáspora, termina-se o período homérico e inicia-se o período arcaico. Tá? É nesse período que começa-se a formar as primeiras cidades gregas, as primeiras cidades-estado, as chamadas polis gregas. Tá? Onde vão se destacar Atenas e Esparta. O que fica para um próximo vídeo. Assistam ao próximo vídeo que eu vou falar sobre o período arcaico e sobre Atenas e Esparta, depois do período clássico e helenístico. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.